Então vocês já sabem, né, toda a funçãozinha aí, se der algum galho aí, se der algum problema, vocês abrem o microfone, perguntem, né, deixar dúvidas até sobre o trabalho, sem problema nenhum, tá? A aula de hoje é sobre capacitores. Nós vamos conhecer o primeiro dispositivo eletrônico, né, que se trabalha. O capacitor ele ainda cai ainda no campo da eletrostática, porque o princípio de funcionamento dele é entendível, né, com as cargas em repouso, né? Lembrando que a eletricidade ela é dividida em eletrostática e eletrodinâmica. A eletrostática é o que nós estávamos fazendo, que a gente estava fazendo com as cargas paradas, né? Então todas aquelas coisas lá, campo elétrico, potencial elétrico aparecem com essas condições. E agora, as próximas etapas, né, quando a gente terminar a parte de capacitores, vai ser a parte de eletrodinâmica, tá? Então a gente vai começar a eletrodinâmica com os elétrons, com as partículas em movimento, tá? Então a gente vai ver a ideia que quando essas coisas começam a entrar em movimento é que a gente começa a entender como é que os objetos funcionam, como é que os eletrodomésticos funcionam, como é que os equipamentos elétricos funcionam, tá? A gente vai começar a estudar essas propriedades e começar a compreender essas coisas, tá? Bom, gente, só passando aqui um calendário do final do semestre. Esse final de semestre nós temos um mês, né? Ele é bem curtinho, é tiro rápido, mas o conteúdo ele é bem mais simples, tá? Então ele é bem, se vocês compreenderam bem a parte campo elétrico, campo elétrico, potencial elétrico, cargas elétricas, né? Fica muito mais tranquilo de vocês entenderem as coisas que estão por vir, tá? Então hoje nós vamos estudar capacitores, semana que vem a gente já vai estudar corrente elétrica, e aqui já é eletrodinâmica, tá? Aqui então eu estudo as correntes elétricas, já eu estudo das cargas em movimento, e depois a gente vai estudar um pouquinho, iniciar o estudo da resistência elétrica, tá? Das resistências elétricas. Aí no dia 29, a gente vai fazer a terceira avaliação, tá? Eu sei que é loucura, final de semestre, todo mundo querendo fazer avaliação, mas vocês já estão acostumados com isso, né? Sei que vocês vão saber lidar, e eu já estou avisando com um mês de antecedência, né? Se vocês se programarem direitinho, essas coisas aqui, não dá bolor no final do semestre. Então a gente vai fazer uma terceira avaliação com valor de 5 pontos aqui, mais a entrega do vídeo, que também vai valer 5 pontos, tá? Metade de metade. Lembrando que esse vídeo aqui, vocês já estão acostumados a fazer eles, né? Já fizeram ano passado, já teve grupos que fizeram coisas muito boas, né? Sempre com uma dedicação legal. A turma de vocês, geralmente, salvo alguns poucos grupos, né? A maioria se dedica muito legal nos vídeos, sempre fica um resultado bacana, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre os vídeos, tá? Mas a terceira avaliação ela vai ser em cima, então, de resistência elétrica, lei de Ohm, tá? Vai ser basicamente corrente elétrica, que é muito simples de entender, tá? E capacitores, que é a aula de hoje. Gente, sobre o vídeo, tá? O tema do experimento eu vou deixar em aberto. Vou fazer um experimento com vocês, tá? Vou verificar se vocês não vão ficar copiando os temas, tá? Tem bastante coisa e tem bastante experimento para fazer. Tem sobre cargas elétricas, né? Geralmente, tá? Já vou dizer para vocês assim, o pessoal pega muito sobre cargas elétricas, processo de eletrização, tá? Que às vezes é meio chatinho, tá? Um grupo apresentar ok, mas vários grupos apresentando processo de eletrização são uma coisa bem chata, tá? Então tentem não focar só em cargas elétricas, tá? Tem muitos experimentos com forças elétricas, campos elétricos, potenciais elétricos, próprio capacitores, corrente elétrica, então nem se fala, tem muita coisa, resistência elétrica também, muita coisa, tá? Então esse semestre aqui tem muito experimento, muitas coisas que vocês podem fazer, tá? E aí, galera, é escolher um tema, tá? De repente, chegar no professor e falar, professor, estou pensando em fazer sobre isso, o que o senhor acha? Tá ok, não tá ok? Perguntem, tá? Perguntem que aí eu posso dar uma dica, posso dizer, esse experimento eu acho que não é tão legal. Às vezes o pessoal pega lá no Manual do Mundo, né? Acha que é fácil fazer aquelas coisas que o Iberê faz. Às vezes não é tão fácil, né? E às vezes não tem muito a ver com conteúdo de física, né? Às vezes ele está fazendo uma aplicação muito específica lá, que não tem muito a ver, tá? Com o que o professor está querendo que vocês desenvolvam no semestre, tá? Então cuidem bem essas questões aí de experimentos do YouTube, né? Eu sei que a galera é fã do Manual do Mundo ali, tem muito experimento legal, realmente,
coisa bacana, né? Mas às vezes são muito complexos e aí não dá o resultado que vocês esperam, tá? Também tem aqui, ó, explicar a teoria e demonstrar na prática o funcionamento do experimento. Galera, uma coisa que me incomodava bastante semestre passado, tá? É sempre importante vocês demonstrarem a teoria, tá? E demonstrar na prática o funcionamento do experimento. Fazer um link entre essas duas coisas, né? Ah, o conteúdo é esse e o experimento é esse. Então, tipo, onde é que aparece essa teoria que está falando ali no experimento, né? Fazer esse link é sempre muito importante. Então, não é só um experimento que vocês vão apresentar. Vocês vão falar sobre a teoria que está envolvida naquele experimento, tá? Isso é importante que vocês desenvolvam. Outra coisa aqui que chamou a atenção, né? Não é um problema muito grave, mas alguns vídeos às vezes passavam de 10 minutos, né? Não há necessidade disso. Vocês conseguem fazer coisas sucintas em 5 minutos, tá? Não é que o professor não queira ficar vendo vocês, carinha de vocês por 10, 15 minutos, não é isso, tá? Mas é que às vezes eu tenho 40 vídeos no semestre para assistir, né? E aí eu delimito um tempo, então, de 5 minutos para facilitar a minha vida. Também não quero que vocês façam vídeos de 1 minuto e meio, tá? Que aí também não tem efetividade nenhuma, né? Apresentar um material em 1 minuto e 1 minuto e meio, a qualidade do teu experimento certamente já não é das melhores, tá? Então, mas estabelecer um tempo máximo aí vocês conseguem, né? Fazer edição, cortar as melhores partes, né? Então, dá para trabalhar aqui com um tempo máximo de 5 minutos, beleza? Todos os membros do grupo devem participar efetivamente, galera. O que significa esse efetivamente? Significa todo mundo tem que botar carinha no vídeo, né? Quando vocês iam apresentar lá os experimentos para mim no primeiro semestre, lá no primeiro ano, né? Todos os colegas iam para frente da turma, né? E apresentavam o experimento. É a mesma coisa que tem que acontecer agora, tá? Todos irão mostrar a carinha no vídeo, né? O professor porque o professor olha essa desenvoltura, avalia a sua apresentação, né? Entre outras coisas, tá? Não quer dizer que vocês vão dividir as tarefas, né? Então, tipo, um vai falar sobre o conteúdo, sobre o que o experimento fala, né? Um pode dar, sei lá, um pouquinho da história desse experimento, onde que ele foi feito pela primeira vez, né? E um faz o experimento, né? Demonstra. Então, tem muitas coisas que vocês podem fazer, tá? E todo o grupo tem que participar. Então, se um colega lá não... Eu acredito que, pelo menos, né, se vocês se organizarem, vocês conseguem, então, material para filmar, que é um celular, né? Sei lá, com a família, se tu não tem um celular em casa, né? Tu pode conseguir com o teu pai, com a tua mãe, com o teu vizinho. Tu consegue dar um jeito para que se filme, né? Grave esse material e envie para os colegas. Sempre tem um colega lá que consegue fazer a parte da edição. Então, isso aí também vocês podem vir falar comigo. Ah, professor, como é que faz a edição? Como é que eu posso trabalhar? Tem alguns aplicativos que no próprio celular tu já consegue fazer isso, né? Eu acho que vocês já trabalharam com isso no semestre passado e vocês vão conseguir concretizar novamente, tá? Mas se tiver alguma dúvida aí, vocês podem vir perguntar para mim, tá? Uma coisa muito importante que me incomodava bastante é os alunos devem demonstrar domínio do conteúdo, tá, galera? O que acontecia que me incomodava bastante? Leitura. Gente, se eu quiser ler um texto do Wikipedia, eu vou ali, abro o Wikipedia e leio. Para mim não é a mesma coisa. Vocês lendo aqui para mim o Wikipedia, eu abri aqui e ler. Não é isso que o professor quer, né? O professor quer que vocês tenham entendido o conteúdo. Então, para mim, é muito melhor, muito mais legal que vocês falem com as suas palavras, certo? Que vocês gaguejem, que vocês catem pipoca, que vocês dêem aquela olhadinha para cima procurando a palavra que vai falar, né? Para mim é muito mais legal isso aí. Não é que o professor quer ficar vendo vocês gaguejar, não é isso, não. É que aí que a gente vê quem é um aluno que se preparou ou não. Então, esse ano aqui, eu não quero leituras nos textos, tá? Não quero ver vocês aqui correndo o olhinho aqui para o lado, né? Lendo o material. Eu quero que vocês olhem para a câmera, né? E falem o que vocês acham do experimento. O que vocês entenderam da teoria, né? Se vai fazer uma demonstração na prática, né?
beleza, mas expliquem com as suas palavras, façam um passo a passo ali, coisas de vocês, material de vocês, não material do Wikipedia, tá? Então, por favor, demonstrar domínio do conteúdo, isso aí será avaliado de vocês, beleza? Como é que vai ficar, tá? Então, assim, ó, 35% vai ser isso aqui da nota, tá? Da nota do vídeo, como é que vai ser determinado? 35% da teoria bem exposta, 35% da qualidade do experimento, né? Se o experimento é legal, se o experimento atingiu os objetivos que ele tinha, né? Que é falar sobre determinado conteúdo. Se o experimento não foi feito nas coxas, na última hora, isso aí o professor percebe sempre, é incrível, é incrível. O professor abre o vídeo, né? Eu consigo abrir o vídeo, olhar e ver, foi feito no dia de hoje, isso aqui. Isso aqui não teve planejamento. Isso aqui pegaram o material aqui em casa e construíram, fizeram aqui, filmaram e entregaram para o professor. É muito visual quando é feito de última hora, tá? Diferente dos alunos que preparam o material, né? Que procuram, que investigam, que pesquisam, né? Eu preciso de comprar tal coisa, mas o fulaninho tem lá, ele vai me emprestar. Percebe? Então, a qualidade do experimento é importante, tá? Então, eu quero que vocês tenham aí quase um mês para isso, para entregar, tá? Esse material. Alguém quer falar alguma coisa? Quantidade de gente no grupo. Faltou, né? Faltou. Mas é o padrão. 5 componentes. Tá? 5 componentes no grupo. Pode fazer com menos? Pode fazer com menos. 1, 2, 3, 4, né? Mas não mais que 5. Eu não vou aceitar mais que 5 componentes em cada grupo, tá? Senão já vira várzea. Aí acontece bastante, sei lá, cada um fala uma frase para a apresentação do vídeo, né? Então eu não quero isso aí. Galera, lembrem que a participação do vídeo ela é avaliada, certo? Então essa aqui é a parte individual de vocês, 20% da nota, tá? 20% da nota é de quanto vai aparecer no vídeo. Se tu vai aparecer pouquinho, esse cara aqui não está participando muito, né? Então, tenham consciência que a participação de vocês conta muito. E o tempo, né, para vocês, se vocês não vão extrapolar o tempo ali, e a qualidade. O que eu falo em qualidade do vídeo, galera? A qualidade diz respeito não à qualidade da câmera de vocês, não é sobre isso, tá? É sobre vocês conseguirem demonstrar o que vocês estão fazendo, né? É sobre vocês mostrarem para mim o que está sendo feito. Muitas vezes eu fico perdido olhando o vídeo, eu não sei o que está acontecendo. É tanta loucura ali que está acontecendo que eu nem consigo distinguir, né? A real intenção de vocês no vídeo, tá? Então, preste atenção, lembrem, né? Tentem, quando forem filmar, filme com a câmera virada, né? Com o celular virado, a qualidade fica melhor, câmera de trás, né? Do que fazer uma selfie. Peçam para alguém filmar vocês, né? A mãe, o pai, filme vocês. Se vocês não querem fazer isso com alguém junto, coloquem um suporte, né? Coloquem perto da janela, se filmem, né? Tentem melhorar a qualidade, ponham luz na cara, né? Ligam as luzes, gravem de dia. Porque senão fica muito difícil de eu avaliar, porque eu tô avaliando o que eu tô vendo, né? Então, se eu não consigo ver nada, fica muito difícil para mim falar sobre alguma coisa para vocês. Bom, é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Olha só, eu botei dia 29 aqui, mas eu dou um prazo mais. A 29 é a nossa avaliação, até o dia 30. Tá? Até o dia 30 você pode entregar o experimento. Tá? Até o dia 30. Por que o senhor não faz, tipo, a entrega do vídeo valendo 10 pontos, tipo, uma nota inteira? Por que não? Porque a terceira avaliação aqui é importante que vocês estudem e me demonstrem que saibam corrente elétrica, resistência e capacitores. Tá? Então é metade e metade. É para dar um gás já. Nossa tenteada foi livre agora, né? O pessoal tenta, né? Sempre. Mas tudo bem. Então, como dessa vez cada um vale 5, não vai ter os 2 pontos das atividades? Então, aí eu posso dar uma olhadinha sobre isso mais, né? Viu? Eu não tinha pensado nisso. Mas vai ter as atividades e a atividade sempre vale alguma coisa, tá? O senhor Prof, eu dar um pouquinho a mais agora nessa prova, né?
Não entendi, gente. Fala um de cada vez. Poderiam acrescentar na nota de uma prova que... Não tá o microfone funcionando, eu acho, ou tá com mau contato. Ah, tá escutando agora? Agora eu tô. Poderia acrescentar esses 2 pontos numa nota de uma prova que foi abaixo da média. Não, eu vou ver isso aí, mas geralmente as atividades elas ficam pro conteúdo da nota, tá? Então, aquela que passou, passou. Então, o que vocês vão fazer hoje é sobre o conteúdo da nota de hoje, tá? Da nota vigente. Beleza? Aí, se vocês precisarem recuperar as notas passadas, vocês vão rever o conteúdo passado, tá? Galera, é isso, tá? Mais alguma coisinha? Não? Sem choro mais? Então tá, beleza. Ok. Pessoal, vamos falar sobre capacitores, então, tá? Então, hoje a gente vai conhecer o nosso primeiro dispositivo. Capacitor é um componente eletrônico que vocês, ao abrir qualquer coisa, qualquer equipamento eletrônico, vocês vão encontrar capacitores, tá? Depois eu vou mostrar umas fotinhas deles aqui para vocês, mas são aquelas, geralmente são os coloridinhos de um circuito. Quando tu abre um circuito elétrico, né, e tu vê umas caixinhas assim, um cilindrinho pequenininho, esses são os capacitores, geralmente, tá? Tem várias formas de ter capacitores, mas os mais reconhecidos são esses capacitores cilíndricos aí, tá? Coloridos. Às vezes são azul, preto, vermelho, enfim, são várias corzinhas que aparecem eles. Bom, mas o que é um capacitor, né? O capacitor ele tem uma propriedade chamada capacitância elétrica, tá? Que é uma propriedade de armazenamento de cargas. Então, o capacitor, basicamente, ele tem uma função de armazenar cargas elétricas. É como se fosse uma pilha, né, que eu posso recarregar a qualquer momento, né? E ela recarrega e ela descarrega rapidamente, certo? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, é um componente, se a gente for pensar em termos estruturais, o que é um capacitor, né? O capacitor é um sistema extremamente simples. Ele é composto de 2 placas condutoras, certo? E no interior dele tem vácuo, muitas vezes vácuo, ou um material que nós chamamos de material dielétrico, que é um isolante, certo? Um isolante. Então, basicamente, o que nós temos é 2 placas condutoras, tá? Que estão separadas. E ali dentro tem um material isolante. Pode ser vácuo, pode ser ar, pode ser, sei lá, um material dielétrico, como o nome está dizendo ali. Então, essas placas, elas não têm contato elétrico. E se elas não têm contato elétrico, as cargas que estão aqui, que estão nessa barrinha aqui, elas não conseguem andar com facilidade. Elas não conseguem ser passadas de um lado para o outro com muita facilidade, tá? Então, basicamente, essa é a ideia de o funcionamento de um capacitor. O capacitor, ele armazena cargas. Ele consegue armazenar por causa desse dielétrico que nós temos aqui, desse material isolante que tem aqui no meio, que não permite que as cargas se movimentem de um lado para o outro, tá? Basicamente isso. As cargas, para se movimentar, elas precisam de um meio material, tá? O meio material, geralmente, é o condutor. Se eu colocar um isolante, como o próprio nome diz, não há passagem de cargas elétricas. Mas se eu botar um material condutor, eu tenho passagem de cargas elétricas. Essa é a moral da história pelo qual a gente faz a fiação da nossa casa com cobre, né? Fios de cobre, né? Ou fios de metal qualquer, certo? Para que esses metais tenham boa condutividade elétrica, né? Então as cargas conseguem fluir com facilidade. Tanto que o ar é um isolante e a gente não vê carga se movimentando aqui, senão a gente estaria tomando choque a todo momento, né? Então, basicamente, esse é o funcionamento de um capacitor. Ele tem 2 placas condutoras e essas placas elas armazenam cargas e sinais contrários, tá? Essa é a ideia e eu já vou demonstrar para vocês como é que fica o funcionamento disso aqui, como é que quando eu ligo numa pilha, né, numa bateria, acontece esse fenômeno aqui de ficar com cargas e sinais opostos aqui. Bom, a simbologia do capacitor, né, então como eu falei para vocês, ele tem uma propriedade chamada capacitância. Então a propriedade... O capacitor ele tem capacitância, tá? A capacitância é representada pela letra C maiúsculo, tá? C maiúsculo, então é a propriedade dele, a capacitância, Czão. E basicamente a capacitância, então, quer dizer qual é a quantidade de carga que eu consigo armazenar num sistema como esse, tá?
O símbolo dele, ele é feito de duas formas, né? Pode ser duas barrinhas assim, no circuito elétrico. Então, se vocês estiverem analisando o circuito e aparecerem duas barras paralelas, com nada dentro, né? Isso aqui é o símbolo do capacitor. Às vezes, aparece assim. Também, uma barra cheia e uma barrinha fina, tá? Isso é bem normal também. Isso aqui também para distinguir polaridade do capacitor, tá? Porque o capacitor ele tem polaridade, uma polaridade positiva, uma polaridade negativa, tá? Então essas são as propriedades e simbologia de um capacitor elétrico, tá? Bom, aqui tem umas figurinhas de alguns tipos de capacitores, né? Desde os mais modernos até os mais antigos, tá? Tem o eletrolítico, que eu vou falar de alguns aqui para vocês, tá? Tem bastante texto aqui, eu não vou ler todo o texto. O eletrolítico é esse mais famosinho, que eu estava falando para vocês, que é o cilíndrico, tá? Ele tem várias corzinhas, ele tem polaridade. Se vocês pegarem um na mão, ele vai ter ali um símbolo do negativo, porque tem que sempre colocar aquela perninha dele no lado negativo do circuito elétrico, tá? Aqui nós temos os capacitores de poliéster, 2, tá? Poliéster é esse capacitor aqui, que parece aquele chiclete, né? Mas obviamente vocês não vão morder isso aqui porque é duro pra caramba. Temos os capacitores cerâmicos, que são esses pequenininhos, eles são muito pequenininhos, e quando eles estão no circuito elétrico eles parecem ter uma infestação de fungo, assim, tá? Então nós temos esse capacitor 3 aqui, o cerâmico, né? O capacitor de tântalo, número 4, esses capacitores diferenciados. Vocês estão percebendo que esses capacitores aqui, cada um deles é feito com um tipo de material, tá? Por isso que eles são diferentes, beleza? E as aplicações deles são diferentes também, tá? Esse de tântalo aqui, ó, eles são usados para substituir os eletrolíticos quando se quer minimizar o circuito. Então, porque o eletrolítico, ele ocupa muito espaço, ele é grande demais mesmo, né? Bom, aqui tem algumas propriedades, vocês podem ir lendo aí, tá? O capacitor 5, que é o de mica, tá? Basicamente... ele é altamente estável com temperatura e tem baixa perda de carga. O SMD, pessoal, esse aqui são os capacitores modernos, poderia dizer assim. São capacitorzinhos muito pequenininhos na placa de circuito, a gente mal percebe eles, porque eles não se destacam, tá? Então, se eu abrir lá uma placa de computador, vai ter uns capacitores SMD, vai ter o cerâmica, vai ter o eletrolítico, né? Mas o SMD, assim, vai ser bastante... e a gente é bem difícil distinguir eles, tá? Também nós temos o capacitor variável, que seria esse cara aqui, a gente consegue mudar a distância entre as placas, certo? E o ângulo entre as placas. E com isso, tu consegue modificar a capacitância dele. A gente vai ver que uma das propriedades dos capacitores é esse armazenamento de carga, né? Então, se eu conseguir modificar a distância entre as placas, eu consigo modificar quanto de carga ele vai armazenar. Tá? Então, o capacitor variável tem essa possibilidade aí. Tem os capacitores de óleo e papel, né? Que são esses 8 aí, número 8, que, enfim, eles eram usados, assim, são capacitores antigos, né? Eles eram usados para circuitos valvulados, tá? O que mais, gente? Olha só, quais as aplicações dos capacitores, tá? Para que a gente usa eles? A gente usa eles para armazenar carga, de forma rápida. Um exemplo disso é que nas máquinas de flash, né? Essas Canon aí que tem flash, basicamente, uma bateria, às vezes, ela não tem energia suficiente para fornecer aquele brilho instantaneamente, né? Então, o circuito ele utiliza de capacitores para armazenar energia, certo? E aí, quando tu aciona o flash, esses capacitores eles descarregam rapidamente, como tem muita energia armazenada neles, consegue, então, fazer aquele brilho intenso, que é o do flash que tem nas câmeras fotográficas, né? Um outro exemplo, se vocês lembrarem nas TVs ou rádios antigos das vovós de vocês, né? Vocês vão lembrar que muitas vezes tu desligava o rádio e ele ficava ainda alguns segundos funcionando. Por que ele ficava alguns segundos funcionando? Porque ele tinha capacitores, os capacitores armazenam energia, e aqueles capacitores, então, eles conseguiam manter por algum tempo ainda o equipamento funcionando, né? Mesmo que se fosse por alguns milissegundos. Aqui tem algumas outras aplicações. Em um rádio, a antena que capta ondas são emitidas por estações, e cada estação possui uma frequência determinada. A gente consegue, então, utilizar a determinação da frequência utilizando circuitos com capacitores, tá? Então, os capacitores também eles conseguem ter essa propriedade de
sintonizar certas estações, né, certas ondas, quando aplicadas em um determinado circuito elétrico, tá? Eles também têm uma propriedade de ser filtro, né, e que é muito utilizado. Eles são filtros muito bons, filtros de linha, né, que eles não deixam que a corrente dê grandes variações. Isso aí pode queimar teu circuito elétrico, né, se tu tem um equipamento eletrônico, né, e tem muita oscilação na rede, tu pode fazer um circuito com capacitores e eles vão conseguir estabilizar a tua corrente, tá? Eu vou demonstrar isso aí para vocês depois, como é que ele consegue fazer isso, tá? Motores monofásicos e correntes de partida, né, em equipamentos. Então, na mesma história do flash, né, muitas vezes para tu dar partida no motor, para tu dar partida num circuito que vai precisar de muita energia inicial para dar o start, né, tu utiliza um circuito de capacitores para fazer essa função, tá? Porque eles conseguem armazenar energia e largar essa energia rapidamente. Essa é a ideia dos capacitores, tá? Bom, então vamos imaginar como é que funciona esse negócio, tá, gente? Então a ideia é a seguinte: vocês já estão vendo aqui que eu já estou construindo um circuito para vocês. Esse aqui é o primeiro circuito que vocês estão vendo, né? Vou identificar algumas coisas para vocês aqui. Esse pauzinho grande, esse pauzinho pequenininho aqui, isso aqui é o que nós chamamos de fonte de alimentação, tá? Então essa aqui é a fonte de alimentação e esse é o símbolo dela. O símbolo do capacitor a gente já viu falar, né? Olha só, é muito parecido, mas são duas barras iguais, certo? Duas barras iguais. Aqui nós temos uma barra grande e uma barra pequena. A barra pequena simboliza o terminal negativo e a barra grande simboliza o terminal positivo, né? Isso aqui é muito entendível, né, como excesso de cargas, né? De um lado eu tenho excesso de cargas negativas, do outro lado eu tenho excesso de cargas positivas. Perfeito, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, tem vários processos pelos quais eu consigo ter uma diferença de cargas entre terminais. Uma delas é através de reações químicas, que uma pilha faz, certo? Uma bateria faz isso também. Então, tu vai lá, coloca elementos químicos, né, que vão reagir, e num lado eu vou ter, então, uma situação onde eu vou ter excesso de elétrons, no outro lado eu vou ter uma situação onde eu vou ter excesso de prótons, tá? É bem comum a gente ter isso aí. Então, olha só, nós temos, então, uma fonte de alimentação, e uma fonte de alimentação, ela tem cargas geram campo, e como a gente viu no semestre passado, se temos campo elétrico, nós temos potencial elétrico. E se nós temos dois terminais com diferentes valores de cargas de sinais negativos, cargas de sinais positivos, nós teremos uma coisa que nós chamamos de diferença de potencial elétrico, a DDP, que a gente já estudou no semestre passado, tá? No conteúdo passado. Então, a DDP é basicamente o que a gente consegue medir para avaliar se aquele circuito tem energia ou não para empurrar cargas elétricas. Eu preciso da DDP para que os elétrons que estão em excesso desse lado do circuito se desloquem no circuito e venham até o positivo, porque lembrem, a ideia segue a mesma. Os negativos são atraídos pelos positivos, né? Negativo repele negativo, mas os opostos se atraem. Se os opostos se atraem, gente, o negativo aqui, olha, vai ser atraído para o polo positivo. E por causa dessa atração, por causa dessa diferença de potencial, que as cargas se movimentam no circuito, tá? Bom, beleza. Então eu tenho uma DDP aqui que pode ser de uma pilha, e se for uma pilha nós temos 1,5 volts. Se vocês pegarem uma pilha vocês vão ver isso aí, tá? Tá escrito lá. E essa é a DDP dela, né? É a diferença de potencial que temos entre os polos. E nós temos um capacitor aqui no meio do circuito. O que acontece, pessoal? Liguei o circuito, construí um caminho elétrico para que os elétrons andem. Porque vocês sabem que somente os elétrons andam no circuito, né? Os prótons, eles não conseguem se mexer. Eles estão presos no núcleo. Então, aqui eu tenho um lado onde eu tenho excesso de prótons e aqui eu tenho um lado onde eu tenho excesso de elétrons. Quem é que vai se movimentar? Os elétrons, tá? Então, o que vai acontecer? No momento que eu ligar esse circuito aqui, liguei ele, botei lá os fiozinhos, conectei, né? Tem um caminho para os elétrons andar. Vai começar a acumular carga. Por quê? Porque os elétrons, eles vão ser atraídos aqui pelo polo positivo, existe uma atração elétrica, né? E eles vão chegar nessa placa. Ao chegar nessa placa, eles não têm caminho para seguir, mas eles seguem sendo atraídos pelo polo positivo,
O polo positivo está aqui, tá? Mas o que acontece? Esse outro lado da plaquinha aqui, que estava neutro, certo? Os elétrons daqui, eles foram tudo embora porque eles repeliram esses elétrons que chegaram. Eles viram que, pá, tem uns elétrons ali e eu não gosto deles. Então eu vou repelir e eles foram aqui direto para o polo positivo. E fechou o caminho elétrico, né? Então, como esse sistema aqui estava neutro, o que acontece? Começa a acumular carga positiva desse lado e desse outro lado começa a acumular carga negativa, certo? Até que o capacitor ele chega a ser um limite. Qual é o seu limite? O seu limite é a quantidade de carga máxima que consegue ficar naquelas barrinhas, naquelas placas paralelas que são formadas do capacitor. Então vai chegar uma hora que não vai ter mais como aparecer elétrons ali, chegarem os elétrons, tá? E quando é que isso acontece? Acontece quando a diferença de potencial nas placas do capacitor forem iguais à diferença de potencial na fonte. Então, quando isso aqui acontece, quando o ΔV, a diferença de potencial nas placas do capacitor, forem iguais às diferenças de potencial na fonte, o circuito ele entra em stand-by. Sabe quando a TV ela tá desligada, mas a qualquer momento ela pode ligar? É isso que acontece com o capacitor quando ele está carregado. Tá? Então aqui o capacitor está carregado. Ele carregou. Ele conseguiu uma quantidade de carga suficiente para que a diferença de potencial entre as suas placas seja igual à diferença de potencial da fonte. Certo? Isso aqui é como se agora eu tivesse, ó, eu tinha uma pilha aqui, né? É como se eu tivesse outra pilha, só que invertida. Vocês já colocaram pilhas invertidas no controle, né? Do remoto da casa de vocês. Não funciona, né? É a mesma coisa aqui. Então, no momento que o capacitor ele atinge a sua carga máxima, ele atinge a diferença de potencial igual ali da fonte, o circuito ele para de funcionar, ele fica em stand-by. A qualquer momento ele pode funcionar. Mas ele está paradinho ali, cheio de carga. Cheio de carga, tá? Então, o capacitor carregou, ok? Então, tá com carga máxima, tá? E daí a gente pode definir, pessoal, o conceito de capacitância. Porque agora a gente sabe que capacitância é a quantidade de carga que eu consigo estabelecer sobre o potencial ou, aqui eu vou botar aqui, ó, vou escrever dessa forma, sobre a diferença de potencial nas suas placas, tá? Então, a definição, tá? A definição, deixa eu escrever assim, definição de capacitância de um capacitor, que a gente pode calcular, tem a ver com a quantidade de carga que ele armazena, certo? Em função da diferença de potencial que está nas suas placas, certo? Isso aí tu vai conseguir, quanto mais alta a capacitância de um capacitor, mais carga ele consegue armazenar, melhor vai ser a brincadeira, tá? Quando eu fazia curso técnico em eletrônica, né? A brincadeira da galera lá era com eletricidade, né? Aí o que faziam? Carregavam capacitores, legal? Botavam capacitores na tomada, carregavam com 220, né? E jogava pro coleguinha, dizendo, quer uma bala? Toma aí uma bala. Jogava o capacitor. O que acontecia, né? Tu pegava aquele capacitor na mão, tu entrava em contato com os terminais dele e ele descarregava em ti. Certo? Não era uma sensação muito agradável e nem quero que vocês façam isso com os coleguinhas, porque não é legal, tá? Mas era uma maneira de demonstrar o funcionamento do capacitor, porque eu vou lá, coloco ele na tomada, ele carrega, atinge a sua carga máxima, né? E aí tu joga pro colega que vai descarregar na mão dele, né? Ao descarregar na mão dele, ele toma um choque de 220 volts e toma aquela sobrecarga que, obviamente, não vai ser capaz de matar ninguém, mas vai ser muito desagradável, tá? Então, gente, essa é a definição de capacitância, tá? A unidade disso aqui é o Farad, certo? É uma unidade baseada no Faraday, certo? Mas a gente pronuncia Farad, eu nunca vou entender por que é assim. Então, o Farad é a unidade de capacitância. E as unidades de capacitância geralmente são valores muito baixos. Micro já é um baita capacitor. Microfarad já tem um baita capacitor na mão, tá? Mas geralmente é nanofarad, picofarad, né? São essas as unidades. Lembrando que um micro
é 10 na menos 6, né? Equivale a uma base 10. O nano equivale a 10 na menos 9. E o pico, que eu estava falando aqui, ó, é 10 na menos 12. Certo? Então, essas são geralmente as ordens de grandeza dos capacitores. Se vocês forem no comércio e comprar capacitor, os caras vão perguntar, tu quer um capacitor de nano, de micro, de pico, quanto que é? Se tu pedir um capacitor de mili, quanto que é o mili? 10 na menos 3? Ele já vai falar, tipo, ó, esse capacitor é caro, porque ele armazena muita energia, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como, o que a gente está falando sobre esse dispositivo aí, que vocês podem, inclusive, como eu falei agora, né, ir ali no comercial, na eletrônica shop perto da casa de vocês e comprar os capacitores. Tá? Já vi também que o capacitor esse que dá para colocar na parede, que dá para colocar na tomada de 220 volts, ele é caro também, tá? Mais de R$20. Bom, gente, vamos fazer umas brincadeiras aqui, mais do mesmo, olha só, muito simples, né? A gente viu uma equação extremamente simples, então vocês não terão dificuldades em resolver esse exercício aqui, vocês já fizeram coisas muito mais difíceis, né? Então, ó, sabendo que há uma DDP de 200 volts, então, ó, a diferença de potencial do capacitor de 200 volts sobre um capacitor e que o mesmo acumula uma carga de 5 microcoulombs, né? Então, a carga dele é de 5 microcoulombs. Qual é o valor da capacitância, né? Ó. Galera, às vezes a gente escreve o delta VC como somente V, tá? É bem comum, para facilitar a vida, tá? Então, aqui fica 5 micro, 5 vezes 10 na menos 6 sobre 200. Para descobrir a capacitância desse capacitor, vai ficar então quanto aqui, ó? 5 expoente na menos 6 divididos por 200. Isso aqui dá 25. Olha só o valor que deu, hein? Vezes 10 na menos 9 farad. A unidade é farad, tá? Ou seja, nós temos um capacitor de 25 nanofarad. Se vocês forem comprar um dispositivo desse, vocês vão chegar na loja e vão falar, quero um capacitor de 25 nano, tá? Bom, é só esse exercício aí que nós temos, tá? Uma coisa que a gente pode fazer, pessoal, é calcular a quantidade de energia que é armazenada por um capacitor, tá? E basicamente, esse aqui é o gráfico aproximado de acúmulo de cargas de um capacitor. Então, o capacitor, quando ele é ligado, né, num circuito, que nem eu fiz anteriormente, vou ligar o capacitor no circuito, tá? Ó, que tem um potencial, ele começa a acumular carga, como eu falei para vocês, né? Começa a ficar positivo aqui e aqui fica negativo. Só que esse é um processo que não acontece de uma hora para outra. Não um processo que eu liguei uma chavezinha e já carregou. Não, ele é um processo que vai acontecendo durante alguns segundos, certo? Ele demora algum tempo. Então, durante esse processo, a curva de energia acumulada pelo capacitor obedece mais ou menos uma reta. É mais ou menos uma reta. Então, a gente vai aproximar aqui para tentar encontrar qual é a energia potencial elétrica que um capacitor pode armazenar. E essa energia potencial elétrica pode ser dada pelo cálculo da área que nós temos aqui desse gráfico, certo? Se vocês estão observando aqui, nós temos um gráfico de ΔV por variação de carga, né? Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou calcular a área desse negócio nos termos das grandezas físicas que estão envolvidas aqui. Se vocês perceberem, né? Isso aqui é um gráfico de um triângulo, certo? É um triângulo que nós temos aqui, perfeito? Então, a energia potencial acumulada por ele é a cálculo da área disso, e isso aqui é base vezes altura sobre 2. Perfeito? Mas quem é a base e quem é a altura daqui que nós temos? Então, a energia potencial, ela vai ser igual, então, a quem? Quem é minha base? A minha base é a carga, né? Vou botar aqui, ó, a variação de carga, né? Vou escrever somente como carga, vezes o potencial, a diferença de potencial nas placas do capacitor sobre 2. Então, eu posso calcular a minha energia potencial nesta forma aqui. Só que isso aqui é uma forma da gente escrever. A gente já viu que a equação do capacitor é assim, beleza? Sobre delta, né? Vou botar aqui ΔV. Sobre ΔV, certo? Então, eu posso fazer algumas substituições aqui para vocês observarem o que acontece, tá? Uma delas, a primeira que eu vou fazer aqui, para vocês verem as variações das equações que podem aparecer, que vocês podem utilizar, tá? Eu vou escrever aqui, vou substituir o Q
e o ΔV ele vai lá passar multiplicando, ó. Certo? ΔVC aqui, né? Então, se eu substituir aqui o Q nesse formato, como é que fica a energia potencial? A energia potencial vai ficar C, substituindo o ΔV aqui, ó, substituindo o Q aqui, vai ficar ΔVC ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui seria uma outra variação para a gente calcular a energia potencial acumulada nas cargas. Qual outra variação que eu posso fazer? Eu posso explicitar o ΔV. Explicitando o ΔV, a gente fica com Q sobre C. Perfeito? Vou substituir na equação principal aqui, a primeira, tá? Substituindo na primeira, o asterisco aqui, ó. Botar asterisco em primeira. Como é que fica? Energia potencial no capacitor vai ser igual a Q. Quem é ΔV? ΔV é Q sobre C vezes 2, né? O 2 que já estava aqui. Então, a equação que pode aparecer para nós também, que a gente pode utilizar, é Q quadrado sobre 2C. Então, aqui, ó, quando eu utilizar qualquer uma dessas três equações aqui, qualquer uma das três equações, a segunda e a terceira equação que nós temos aqui, é uma das maneiras da gente calcular a energia armazenada por um capacitor. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, ó, como é que vai ficar os exercícios? Vamos fazer um aqui. Qual a energia potencial elétrica que possui um capacitor que tem acumulado uma carga? Então, a carga que ele acumulou é de 6 microcoulombs. Quando submetido uma DDP de 220 volts. Vou botar aqui só V, tá? 220 volts. Galera, tá? E faz duas perguntas. Qual o valor da sua capacitância e qual a energia? A energia que envolve Q e V é essa aqui, né? Q vezes V sobre 2. Q vezes V sobre 2. Então, a energia potencial vai ser o 6 vezes 10 na menos 6, vezes o V, que vale 220, sobre 2. Então, qual é a energia aqui, ó? Façam aí comigo. 6 expoente na menos 6 vezes 220, divide por 2. Isso aqui dá 660. Eu já passei para a base 10. Eu apertei a teclinha ENG, aquela que tem na calculadora de vocês. Ele arredondou aqui para 10 na menos 6 farad, né? Isso aqui é a mesma coisa que 660 microfarad. Beleza? E o valor da capacitância, galera? Capacitância é Q sobre V. Né? Então, ó, quanto que tem aqui? 6 vezes 10 na menos 6 sobre 220. Então, qual é o valor da capacitância dele? 27,27 vezes 10 na menos 9 farad. Ah, pessoal, eu fiz uma coisa errada aqui, olha só. Eu calculei aqui como se fosse capacitância. Isso aqui é energia. E energia, vou botar aqui nesse slide para vocês lembrarem depois. Energia a gente calcula em joules, certo? Joules, J, tá? Então aqui é joule, joule. Aqui que é farad. Então aqui nós temos 27,27 nanofarad de capacitância, tá? Então essa é a capacitância do capacitor. Galera, aqui ó, um capacitor mais um capacitor de 2 microfarad acumulou uma energia potencial elétrica de 6,4 vezes 10 na menos 7 joules. Então vamos lá, ó, capacitor de 2 micro, então eu já tenho a capacitância dele, 2 microfarad, ele acumulou uma energia de 6,4 vezes 10 na menos 7 joules. Qual a carga desse cara? E qual a DDP que ele foi submetido? Né? Qual o V? Galera, duas coisas, né? Vamos lá achar a equação que melhor se ajusta para nós. A equação que melhor se ajusta é essa última aqui, a terceira, tá? Por quê? A energia potencial é Q quadrado sobre 2C, né? Vamos conferir aqui, ó, Q quadrado sobre 2C. Então, se eu quero descobrir o valor de Q, eu posso usar essa equação aqui, porque a energia potencial é 6,4 vezes 10 na menos 7. O que eu quero descobrir, Q quadrado, não se esqueça que ele é quadrado, tá?
2 vezes 2 micro. Quanto que é 2 micro? 2 vezes 10 a menos 6. Então, vou resolver aqui embaixo primeiro, ó. 6,4 vezes 10 a menos 7, que é igual a Q quadrado, sobre 4 vezes 10 na menos 6, né? 2 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Então, quando é que fica? Ó, esse 4 passa lá multiplicando, vai ficar assim, ó. Q quadrado, que é igual a 6,4 expoente na menos 7, vezes 4 expoente na menos 6. Isso aqui dá 2,56 vezes 10 na menos 12. Mas lembrem que eu tenho aqui, ó, Q quadrado, eu tenho que extrair a raiz disso, né? Então, eu extraio a raiz, ó. 2,56 vezes 10 na menos 12. Então, extrai a raiz dessa criança. Isso aqui dá 1,6 vezes 10 na menos 6 coulombs. É carga, né? Então, ó, 1,6 microcoulombs de carga. O que ele quer descobrir na letra B, né? Na segunda pergunta dele. Qual a DDP? A DDP aqui, ó. Tô fazendo rápido, pessoal, porque eu tô vendo o tempo aqui, tá, gente? Mas se vocês tiverem dúvidas, depois vocês podem voltar no vídeo, quando tiver à disposição de vocês, ou fazer perguntas a qualquer momento, tá? Então, ó, o C é igual a Q sobre V. Então, o C vale quanto? Quanto que vale o C? 2 micro. 2 vezes 10 na menos 6. Qual é a carga que eu tenho acumulada? 1,6 vezes 10 na menos 6. Qual é o potencial? O potencial está aqui embaixo. Vou inverter ali, né? Fazer o flip. Ó, o V vem aqui para cima, o 2 vem aqui para baixo, né? E aí eu fico com um V igual a 1,6 vezes 10 na menos 6 sobre 2 vezes 10 na menos 6. Perfeito? Compreendem? Então, ó, 1,6 expoente na menos 6 divididos por 2 expoente na menos 6. Isso aqui dá 0,8 volts. Certo? Acredito que não tenha nenhum erro aqui. Dei uma conferida aí. Podem, de repente, até achar alguma coisa aí. Tipo, estou fazendo rápido. Expoente na menos 7. Dá uma conferida rapidão aqui. É isso aí. A princípio é isso. Tá? Na menos 6, isso aí. 0,8 volts. Tá? Beleza. Então, compreenderam? São várias equações que a gente pode utilizar aqui para fazer os cálculos das propriedades dos capacitores, tá? Simples, não tem muito erro, tá? Só entender o que é cada uma das coisas aí, o que é farad, o que é coulomb, o que é joule, né? O que é volt, e vocês não terão complicações com relação a isso. Galera, capacitância pela geometria do capacitor, tá? Como eu falei para vocês, a gente pode construir o nosso próprio capacitor. A gente pode pegar placas paralelas, né? E conforme a gente aumenta a distância entre elas ou aumenta o tamanho das placas, a gente pode mudar a capacitância de um dispositivo. Porque como para construir um capacitor é extremamente simples. Posso fazer um capacitor de ar. Como é que é um capacitor de ar? Tu coloca ar entre as placas, pega duas placas condutoras, pronto, tens um capacitor, tá? E aí a gente pode descobrir qual é o valor dessa capacitância a partir das propriedades geométricas desse capacitor, né? E as propriedades geométricas desse capacitor dizem respeito à área das placas e à sua distância. Por que eu já escrevi desse formato? Porque, olha só, vamos pensar comigo. Quanto maior a área do capacitor, maior o tamanho da placa dela, mais carga tu consegue colocar ali. Perfeito? Mais carga tu consegue colocar ali dentro. Porque é físico, né? Tu tá aumentando o espaço físico do negócio, tu aumenta a quantidade de carga que tu consegue colocar. Então, a capacitância, essa propriedade, ela é diretamente proporcional à área das placas. Mas é inversamente proporcional à distância entre as placas. Por quê? Pensem, é eletricidade, né? As propriedades elétricas, elas dependem das distâncias para que as aconteçam. Lembra das cargas? Quanto mais próximas, maiores as interações, era as interações entre as cargas. Se eu afastava as cargas, a interação entre elas se tornava mais difícil, né? Se tornava menor. Aqui é a mesma coisa, olha só. Eu vou colocar coisas negativas aqui, cargas negativas, e cargas positivas aqui. Se eu aumentar a distância entre essas placas, eu diminuo a interação entre elas,
né? E a indução eletrostática se torna pior nas placas. Então, por causa disso, que a capacitância é inversamente proporcional à distância. E aí, o que vai faltar? Vai faltar aqui uma propriedade do dielétrico. A propriedade do que está aqui dentro, né? Esse epsilon aí é o que nós chamamos de constante de permissividade. Constante de permissividade elétrica. Permissividade elétrica. Se tiver um zerinho aqui, é no vácuo. No vácuo, tá? Então, essa é uma propriedade que nós temos aqui do ar, né? Ou do, desculpa, gente, do meio que nós temos inserido ali, tá? Então, isso aqui tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, que é o chamado dielétrico, o isolante que está no meio das placas. Ele influencia muito nas propriedades que nós temos do capacitor, tá? Então, aqui, ó, se eu quiser construir um capacitor, basta eu usar esta equaçãozinha aqui, tá? Beleza? Galera, ó, e se eu colocar um material diferente? Um material que nós chamamos de um dielétrico ali no meio, tá? Aí vai entrar uma coisa que nós chamamos aqui de constante dielétrica, tá? Nós vamos chamar de K. Tá? Aqui tá errado, aqui não é E, é K, tá? Essa constante dielétrica, né? Eu posso colocar ali no meio, ó. Se é vácuo, é 1. Por isso que ele nem aparece, né? Quando eu tenho a equação lá e tá o vácuo no meio, ele fica assim, ó. A sobre D. Mas se eu colocar outros materiais, como por exemplo aqui, ó, aquele capacitor mais famosinho, o eletrolítico, ele tem óleo dentro. Se vocês cortarem ele ao meio, pegar uma TV usada, aí, um rádio velho, e cortar um capacitor no meio, esse capacitor redondinho, cilíndrico, né? Vai sair um óleo. Esse óleo é o eletrolítico, é o dielétrico dele. E perceba aqui que o dielétrico ele modifica as propriedades, assim, ó, é como se eu botasse aqui um K na frente, ele está aumentando a capacitância do teu dispositivo. Então, se eu botar esse óleo aqui, um pirex, uma porcelana, entre as placas do capacitor, eu acabo aumentando a capacidade de armazenamento de cargas dele. Por isso que os capacitores aqui de vácuo e de ar, eles não são tão comuns. Não são comuns. Os mais comuns são os que possuem dielétrico. E para a gente entender como é que fica a capacitância assim, ó, com o dielétrico no meio, eu tenho que inserir esse K aqui no meio. O K, que é um fator de multiplicação desses valores aí, tá? Gente, olha só. Vamos fazer um exercício aqui. Esse exercício ele pergunta qual é a capacitância de um capacitor de placas retangulares. Qual é a capacitância de um capacitor de placas retangulares com uma área de 5.000 centímetros quadrados, sobrepostas e distam 25 centímetros uma da outra, tá? Então, olha só, a área das placas, as placas têm área, então elas estão aqui, ó, distanciadas. Essa distância aqui é de 25 centímetros, certo? 25 centímetros. Nós temos o vácuo aqui no meio, tá? Aqui nós temos o vácuo, E0. E essas placas, elas têm 5.000 centímetros quadrados. Galera, o que eu preciso tomar cuidado aqui? A equação que eu vou usar é essa aqui. A sobre epsilon, tá? A sobre epsilon. É essa equação que eu vou usar. Opa, desculpa, A sobre epsilon, A sobre D. A sobre D. É essa equação que eu vou usar, tá? Já está dito. O que eu preciso? Eu preciso da constante de permissividade elétrica no vácuo. Olha só, o professor esqueceu o valor da constante de permissividade elétrica. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o Google aqui no meu celular e vou digitar aqui, ó, constante de permissividade elétrica no vácuo. O Google, incrivelmente, vai me dar essa resposta, tá? Ó, primeiro valor primeira resposta que aparece já é o valor correto, ó. 8,85 vezes 10 na menos 12. Olha a unidade que louca, hein? Coulomb ao quadrado
por Newton vezes metro quadrado. Essa é a constante de permissividade elétrica no vácuo. Galera, é esse valor que eu preciso colocar ali para calcular a capacitância, tá? Como é o vácuo que ele colocou, é só o epsilon zero e o epsilon zero vale isso. Qual é o detalhe que eu devo me ater aqui também? A área. A área está em 5.000 centímetros quadrados. Eu preciso passar isso aqui para metro quadrado. Porque o epsilon, ele está em metro quadrado. Olha lá a unidade dele. Então, tudo precisa estar redondinho. Então, vamos passar esse cara aqui para metro quadrado. Olha só como é que fica. Ó, nós temos centímetros quadrados aqui, decímetros quadrados aqui, metros quadrados aqui. Beleza? Cada um desses espacinhos aqui tem duas casas. Tem duas casas aqui, né? Porque é quadrado. Aqui nós temos 5.000 centímetros. Então tá assim, ó. 5.000. A vírgula tem que vir parar no metro. Então vai ficar 0,5. Então a área desse capacitor aqui, ó, é 0,5 metro quadrado. Que beleza. E a distância? A distância entre as placas é 25 centímetros. Aqui é mais fácil, né? 25 centímetros a gente já sabe passar que é 0,25 metros. Então, olha só, passei tudo para metro. Agora eu posso calcular. Então, ó, a capacitância vai ser igual a epsilon zero, 8,85 vezes 10 na menos 12, vezes a área, que é 0,5, sobre a distância entre as placas, que é 0,25. Então, olha só, qual é o valor da capacitância? 8,85 expoente na menos 12, vezes 0,5, divididos por 0,25. Isso aqui dá 17,7. Vezes 10 na menos 12 farad. Então, a capacitância desse cara aqui é 17,7 pico farad. Beleza? Tranquilo? Mais um exercício aqui, ó. Qual é o material colocado como dielétrico em um capacitor de 16 nanofarad com uma distância entre as placas de 1 milímetro e uma área de 3.500 centímetros quadrados? Vamos ver aqui, olha só. Qual é o material colocado como dielétrico no capacitor? A capacitância dele é de 16 nanofarad. Significa 16 vezes 10 na menos 9 farad, tá? Qual é a distância? A distância é 1 milímetro. Galera, quanto que é 1 milímetro em metros? Vamos lá para a tabelinha. Milímetros, centímetros, decímetros, metros, né? Tabelinha que desde o primeiro ano do ensino médio eu mostro para vocês. Eu tenho 1 milímetro. A vírgula tem que vir aqui, no metro. Então, ó, 0,001 metros. Essa é a distância entre as placas. E a área? A área do capacitor é de 3.500 centímetros quadrados. Ó, se for centímetros quadrados, eu vou seguir aqui e vou fazer o quadrado aqui, ó. Aí no quadrado eu tenho que fazer uma subdivisão. Beleza? Então nós temos 3.500 centímetros quadrados. Isso aqui vai dar quanto, ó? 3.500 centímetros quadrados. A vírgula está aqui e ela tem que vir no metro quadrado, né? Então fica 0,35. 0,35 metros quadrados. O que ele quer saber? Ele quer saber o que é colocado de dielétrico no meio. Então ele quer saber assim, ó. Nós temos 16. A equação que eu vou usar é K, epsilon zero, a área sobre distância. Ele quer saber quem é o K. Quem é o K, então, para nós. Quem é o material dielétrico que eu coloquei ali no meio. Então, isso aqui é 16 vezes 10 na menos 9, que é igual a K vezes 8,85 vezes 10 na menos 12. Deixa eu conferir aqui. Vezes 10 na menos 12. Vezes a área que vale 0,35 sobre 0,001. Vamos fazer passo a passo aqui, ó. Primeiro eu vou fazer esse lado, para não confundir vocês. Eu vou fazer isso aqui, ó. Essa é a operação. E vou deixar o casinho bem soltinho ali, tá? Então, ó, fica 16 vezes 10 na menos 9, que é igual ao K,
como é que fica ali, ó? 8,85 expoente na menos 12. Como é multiplicação e divisão, tanto faz a ordem aqui, né? Então, a ordem dos fatores aqui não vai alterar nada no resultado final. Vezes 0,35 divididos por 0,001. Então, isso aqui deu 3,09, 3,1. Vou fazer uma arredondada aqui, ó. 3,1 vezes 10 na menos 9. Certo? Como é que fica o K? O K vai ser, então, 16 vezes 10 na menos 9 sobre 3,1 vezes 10 na menos 9. Que coisa linda. Ó, 16 expoente na menos 9 divididos por isso dá 5,1. Sei que tem um material lá na minha tabelinha que tem um dielétrico igual a 5,1. Tem, é o Pirex. Olha lá. Então tem Pirex no meio aqui. Pirex é com Y, né? Pirex. Olha lá. Então, é o Pirex que foi colocado no meio desse capacitor aqui. Tá aí, bonitão. Tá? Perfeito, gente. Então, se eu quiser construir um capacitor, vamos supor que o experimento de vocês aí, que vocês escolheram, seja construir um capacitor. Vocês vão pegar as placas, né? Vão montar placas condutoras, vão medir a área dessa placa, vão medir a distância entre as placas, vão colocar ar no meio, bom, beleza, teu dielétrico é o ar, vão colocar um pirex no meio, vão colocar um plástico no meio, bom, tá, aí tem que ver qual é o valor do K que vai influenciar na capacitância do teu capacitor, certo? Beleza? Obviamente que esses capacitores aqui são muito, se for construir um capacitor em casa, né, vão ser capacitores bem fracos, tá? Não vão armazenar muita energia, não. Mas já serve, já dá para brincar, já de repente dá para fazer umas descargas elétricas, né? Dá para brincar um pouquinho, tá? Beleza, galera? Bom, eu tinha mais coisa para falar, mas já deu 1 hora de aula. Eu não vou sugar mais vocês, tá? Então hoje eu vou disponibilizar para vocês umas atividades. Eu teria que falar mais ainda sobre descarga no capacitor e também sobre circuito série e circuito paralelo com capacitores, tá? Mas enfim,